Irmãos, os 2 capítulos anteriores são alguns dos capítulos, digamos, sombrios e até mesmo trágicos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Gênesis 19 e 20 nos mostram a natureza hedionda do pecado, a depravação de Sodoma, o fracasso de Ló e até mesmo o tropeço do próprio pai da fé, Abraão, né, caindo de forma recorrente, digamos assim, repetindo o mesmo erro, o mesmo pecado. Então esses são alguns dos males perturbadores, vou usar esse termo, relatados pelo Espírito Santo na Sagrada Escritura. Mas há um mais hediondo, quando homens pegaram o mais puro e melhor dos homens, despiram-no de suas roupas, cravaram pregos em suas mãos e pés, pregaram-no a uma cruz e zombaram enquanto ele pendurado ali estava. E eu estou convicto de que eu estou envolvido nessa ação. Foram meus pecados que fizeram isso com ele. É por isso que temos temor de ignorar qualquer passagem da Bíblia, porque se nós ignorarmos o pecado nesses capítulos, nós podemos correr o risco de pensar que ele é leve, esquecendo que somente a expiação, a morte, crucificação do Filho de Deus pode nos libertar. E nós sabemos que alguns tentaram ou tentam evitar as passagens mais difíceis, como se a Bíblia não fosse a palavra de Deus em todas as suas partes, mas contra o pano de fundo sombrio de Sodoma e até mesmo das falhas de Abraão e Sara, quão brilhantemente resplandece a misericórdia de Deus e a pessoa da descendência da mulher, o Messias, o Senhor Jesus. E nós sabemos que o coração humano é desesperadamente perverso, mas Jesus Cristo pode salvar completamente todo pecador imundo e corrupto que se lançar em seus braços, que for convencido de seus pecados e de suas necessidades. Então agora nós chegamos ao capítulo 21. Irmãos, 25 anos desde a chamada de Abraão. Por que tanta demora? Porque Deus esperou que Abraão tivesse 100 anos e Sara 90. Nós sabemos que a resposta é a soberania de Deus. Nós sabemos que não havia nada que esse casal pudesse fazer, e o nascimento de Isaac foi o resultado de pura intervenção divina. Então, agora finalmente, nós vamos ver o choro do recém-nascido, ecoar na tenda. E eu imagino Sara e Abraão se perguntando, olhando nos olhos: estamos sonhando? Eles devem ter pensado. E olhando para o menino, eles puderam dizer: um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Então vamos ler a Santa Palavra de Deus até o versículo de número 7. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que ele havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice,
no tempo determinado de que Deus havia lhe falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Até aqui, até o verso 7. Então, irmãos, em resumo, esperar por Deus é um tema bíblico central. Os irmãos já devem ter percebido isso, eu creio. E não é uma espera curta, é um esperar longo. E eu temo que tanto que às vezes começa-se a duvidar da própria vinda de Deus ao nosso auxílio, por causa dessa demora. Então esse é talvez o grande desafio e a maior dificuldade da vida cristã. Deus se detém, Deus silencia, Ele não vem rapidamente em auxílio do seu povo nos momentos de crise. Como vocês bem sabem, isso é um tema recorrente nos Salmos, irmãos. A espera ansiosa para que Deus venha em auxílio do seu povo. Nós vamos ver o salmista inúmeras vezes. Então, a lição frequente é: a satisfação imediata dos nossos desejos não cumpre os propósitos de Deus. Essa é uma lição frequente na Sagrada Escritura. E essa mesma verdade é ensinada no Novo Testamento. Paulo nos diz que toda a criação geme, aguardando o dia da ressurreição. E até mesmo os santos no céu, irmãos, estão esperando. É o que nós lemos lá em Apocalipse 6, versículo 10. Está escrito: ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, até quando esperarás para julgar e vingar o nosso sangue? Eles estão esperando e perguntando e ansiando. Portanto, não é surpresa nenhuma para nenhum leitor atento da Bíblia que o nosso pai Abraão, um dos principais exemplos da vida de fé nas Escrituras, tenha sido um homem que teve que esperar por Deus. Ele teve que esperar, e na verdade, por muito tempo. Vejamos então o contexto da espera. Vamos olhar para o cenário. Abraão entra na história, irmãos, com 75 anos, chamado por Deus para deixar a sua terra e ir a Canaã. E a promessa que Deus faz a ele é bem clara: ele será o pai de uma grande nação. Agora passam-se os anos, ele chega aos 100 anos, e aqui em Gênesis 21, um filho nasce. Um filho nasce, um quarto de século, irmãos. A promessa era uma multidão. Um quarto de século se passa, 25 anos, e nasce um filho, a Abraão. Claro que Deus não ficou em silêncio. Houve repetidas afirmações da promessa. Quando a dúvida batia,
o Senhor assegurava Abraão. Mas também houve crises que pareciam ameaçar a promessa. Vejam, por 2 vezes, Sara foi levada para a casa de outro rei, para ser tomada como esposa de outro homem. Então, 2 vezes, a linhagem da promessa parecia estar em perigo. Mas, em cada crise, quem interveio? Deus interveio. Os anos passaram, os 2 idosos envelheceram e finalmente, contra toda a lógica, Sara concebeu. 9 meses depois, Isaac nasce. Eu repito a minha pergunta: por que tanta espera? A resposta óbvia é para demonstrar que aquela criança era uma dádiva exclusiva de Deus. É o mais óbvio, e é verdade. Mas se aos 75 anos e 65 anos, Abraão tinha 75, Sara 65, 10 anos mais jovem. Então, se nessa idade era considerado impossível ter filhos, quanto mais impossível seria depois de 25 anos. Então, para Abraão e Sara, foi uma espera longa em uma vida longa sem filhos. E em um mundo, irmãos, que a infertilidade era um dos maiores fardos de vergonha e até mesmo motivos de luto. Hoje se festeja a infertilidade, né? Porque as pessoas não querem ter filhos. Mas naquela época era o maior desejo de um casal ter filhos, e muitos filhos. Mas há mais do que se vê à primeira vista. O nascimento de Isaac, vejam, foi o único cumprimento visível de todas as promessas que Abraão recebeu. Pensem nisso, irmãos. Abraão vivia em Canaã, a terra prometida, que lhe foi prometida, mas após muitos anos ele não possuía 1 metro quadrado de terra ali em Canaã. Ele era um forasteiro, um refugiado. Ele precisava ter cuidado para não se indispor com os vizinhos, que tinham a posse das terras, direitos e o poder de expulsá-lo dali. Então ele podia ser expulso a qualquer momento. E agora, com o nascimento de Isaac, ele tinha apenas um filho legítimo. Não uma multidão. Agora veja, irmãos, mesmo quando ele morreu, 75 anos depois, ele viveu ainda mais 75 anos, depois que recebeu a promessa de Isaac, a família ainda estava apenas começando. A bênção para as nações, Senhor, cadê? Essa estava muito além do horizonte. Não só tiveram que esperar pelo filho, mas viram que as outras promessas ainda estavam num futuro distante. O que isso nos ensina sobre a espera cristã? A natureza da espera na vida cristã. O que isso nos ensina? O grande puritano Richard Sibbes comentou sobre esse fenômeno e suas palavras são pertinentes até hoje.
ele diz o seguinte: nessa espera, podemos discernir uma diferença fundamental entre um cristão e um homem carnal. Ele continua: o homem carnal é de espírito limitado, ele se contenta apenas com o presente. Ele quer o seu bem aqui e agora, ponto. Mas o santo de Deus continua esperando, embora tudo pareça contrário ao que ele espera. Veja se essa não é a essência da vida cristã. Pense nisso. Agora, imaginem-se no lugar de Abraão, irmãos. Ele recebeu uma promessa após anos de espera. Uma espera difícil, que de certa forma o fortaleceu e o fez confiar no Senhor, mas ele recebeu apenas uma das promessas. Ele sabia que os outros eventos, a posse da terra, a multidão de descendentes, a bênção para o mundo, não se concretizariam até muito tempo depois da sua morte. Ele sabia disso, ele teve consciência disso. Seus descendentes herdariam a terra, mas isso levaria mais de 4 séculos. E quando o mundo seria abençoado? Ele não sabia, não fazia ideia. Mas o que ele sabia? Ele sabia que a primeira promessa, a do filho e herdeiro, havia se cumprido. Apenas isso. Contra todas as probabilidades, Deus manteve sua palavra. E não é preciso ser um gênio para perceber: sem um herdeiro não haveria nação. Sem a nação não haveria herança da terra. Sem a terra não haveria bênção para as nações. A única promessa cumprida na vida de Abraão foi a chave que abriu a porta para todas as outras se concretizarem no tempo certo de Deus. Tempo certo de Deus. O cumprimento da promessa aponta então para a fidelidade de Deus. Observe, portanto, a ênfase que o texto dá ao cumprimento. A promessa foi adiada? Digamos que sim. Mas Deus manteve sua palavra? Com certeza sim. Inegavelmente sim. O texto é repetitivo de propósito, para que não haja nenhuma sombra de dúvida. O Senhor foi misericordioso com Sara, como havia dito. O Senhor fez por Sara o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, no tempo que Deus havia falado. Então o autor repete enfaticamente que Deus foi fiel à sua palavra, que Deus havia cumprido conforme havia prometido, e no tempo que ele havia determinado. E até o nome da criança grita essa verdade. Eles chamaram o menino de Isaac. Por quê? Porque Deus havia dito. Mas há um detalhe profundo nisso. O nome Isaac significa riso. 1 ano antes, irmãos, quando ouvira a promessa, Sara havia rido de incredulidade. Um riso cínico de dúvida, duvidando da promessa. Agora, olhando para o filho, ela é obrigada a reconhecer: Deus transformou o meu riso cínico em riso de alegria. Ela admite que duvidou. Ela admite que estava errada em desconfiar do Senhor.
Ela reconhece que apesar dos obstáculos aparentes, a velhice não impediu o Deus da promessa. Deus não apenas cumpriu a promessa, Ele transformou a dúvida em louvor. E é assim que Ele age conosco ainda hoje, irmãos. Ele pode demorar, e muitas vezes Ele demora. O tempo dele pode parecer lento, mas quando Ele age, Ele cumpre. E o nosso riso de dúvida se torna nosso canto de gratidão. Então, a lição para todos nós, para todos os crentes, é que a essência da fé é uma expectativa para o futuro. É uma espera ansiosa. Lembre-se, nestes capítulos sobre a vida de Abraão, não vemos apenas o desenrolar de uma aliança histórica. Vemos o desdobramento da própria natureza da vida de fé. Abraão e Sara em menor grau, são exemplos para todos nós. Ele é o pai dos fiéis. Ele aparece em Hebreus 11 como um herói da fé. Sua vida é relembrada na Bíblia como um espelho para a nossa caminhada. Nessa história pessoal, então, nós aprendemos o que significa caminhar com Deus. E aprendemos não apenas como Deus vê as coisas, mas como nós devemos ver. E aqui está uma das lições mais importantes da vida de Abraão, ou que a vida de Abraão ensina a todo o cristão. Viver pela fé neste mundo significa confiar na veracidade da palavra de Deus. E muitos têm falhado nessa confiança. Significa confiar que Ele cumprirá as promessas, mesmo quando tudo parecer indicar o contrário. Mas quando, e muitas vezes acontece, parece que Deus se esqueceu completamente de nós e das promessas que nos fez. Quando nosso Pai Celestial, nosso Salvador, faz uma promessa, devemos confiar nela como algo absolutamente certo. Devemos viver com a plena convicção de que Deus jamais quebra a sua palavra para com o seu povo, correto? Então, para um cristão recém-convertido, isso pode parecer óbvio. Aquele que teve o primeiro contato com a graça, que viu sua vida transformada, dificilmente duvida de que Deus cumprirá suas promessas. Eu já vivi isso. Mas com o passar do tempo, irmãos, e eu também já vivi ou estou vivendo isso, com o passar do tempo a realidade bate a porta. E nós percebemos que nem tudo é tão simples quanto parecia lá no início da caminhada cristã. Na batalha contra o pecado, apesar de orações fervorosas e lágrimas, às vezes as derrotas superam as vitórias. O Senhor prometeu libertação, prometeu que o pecado não teria domínio, mas a luta continua e é contínua, e parece que não vai chegar ao fim. Mas há também os desejos santos, nós queremos ver outros salvos, queremos ver aliviar os fardos dos nossos irmãos, queremos ver nossas famílias transformadas. Mas o tempo passa e nada acontece, ou pior, as coisas parecem piorar ainda mais.
Eu estava conversando ontem com o presbítero Pacheco sobre a situação dos meus pais. Eu tenho um irmão mais velho que já está com mais de 50 anos, que é um fardo terrível para os meus pais. Há 5 anos atrás ele sofreu um acidente sério, quebrou as 2 pernas, aparentemente não ia mais andar. 5 anos depois, contra todas as probabilidades, ele voltou a andar e voltou a ser pior do que era antes. Então, irmãos, você como uma senhora que dedicou a vida toda ao Senhor, olha para esse cenário de sofrimento. Por que, Deus? Tanto tempo? Por que o Senhor não levou? Por que sofrer de novo mesmo? Então, esses são os percalços da vida cristã. Nós não estamos e nunca estaremos isentos destas coisas enquanto aqui vivermos, durante a nossa peregrinação terrena. Aí nós lembramos, vamos lá, da caixinha de promessa, né? Deus disse: se vos deleitardes em mim, Ele dará os desejos do vosso coração. E eu francamente, meus amigos, meus irmãos e irmãs, tenho desejos como cristão, tenho desejos como pai, como presbítero dessa igreja, que Deus não achou por bem me dar. Até mesmo para os outros, aqueles que eu amo, desejos bons, de paz, prosperidade, mas o Senhor achou por bem não dar. Tenho esperado muito tempo por algumas coisas, menos tempo por outras, mas a espera tornou-se uma grande parte da minha vida, e creio eu que da vida dos irmãos. E curiosamente, quanto mais velho eu fico, mas parece que passo o tempo esperando. E eu sei que vocês também estão esperando. Sejamos francos. Será benéfico para todos nós sermos totalmente honestos. Deus ordenou nossas vidas de tal forma que pode parecer, por anos a fio, que Ele não tem sido fiel. Que Ele não cumpriu a sua palavra. Esperamos que Ele haja, nada acontece. Esperamos que Ele apareça, Ele não se manifesta, pelo menos não da forma que dissipa as nossas dúvidas. Não foi exatamente esse o teste que Abraão, o pai da fé, lutou para passar? Então há um conflito interior constante dentro de nós. Dúvidas versus fé. Uma coisa, irmãos, vejam, uma coisa é receber a promessa de um filho muito tarde. Outra coisa, muito mais difícil, é acreditar e agir quando a promessa não se cumpre ano após ano. Quando a decepção aumenta, os céus permanecem em silêncio e a perspectiva de ter filhos se torna, por qualquer cálculo sensato, impossível. A promessa parece uma zombaria das nossas esperanças. Mas foi isso que Deus fez com Abraão e Sara. Abraão não precisava receber a promessa de um filho na velhice. Já estava 75 anos sem filhos. Sara, 65 anos sem filhos. Imagina. Você está
há anos aguardando algo, ansiosamente, e alguém chega e te promete que vai te dar tal coisa, mas sem tempo determinado. Como que fica seu coração? De ansiedade e expectativa. Então assim, talvez Abraão e Sara já tivessem se contentado com a situação de não ter filhos. Mas aí vem a promessa. Ele prometeu um filho próprio, não um filho adotivo, um filho gerado por eles. Ele alimentou as suas esperanças, mas não deu o filho. Nem naquele momento, nem um ano depois, nem em 10 anos, nem em 20 anos. Eu posso garantir, irmãos, que mais de uma vez a pobre Sara deitou-se em sua tenda à noite, perguntando-se: por que Deus alimentou minhas expectativas apenas para frustrá-las tantas vezes? E às vezes você e eu nos perguntamos a mesma coisa. Por que prometeu realizar os desejos do nosso coração, se não nos dá o que nós desejamos? Mas é exatamente essa a pergunta que o cristão deve responder. São exatamente essas dúvidas que devemos superar. É essa crise existencial que devemos enfrentar para chegar do outro lado, ao lar celeste. Por isso, a expectativa da vida cristã é para um futuro, e um futuro belíssimo que certamente vai superar todas as expectativas. E a resposta está no exemplo de Abraão e Sara. Por quê? Embora eles tenham lutado para crer, eles aprenderam que Deus nunca deixa de cumprir sua palavra. Nada era mais certo. Durante aqueles 25 anos longos, sombrios e aparentemente desesperançosos, do que a certeza de que teriam um filho. E esse filho não chegaria apenas no leito de morte. Abraão tinha 100 anos, Sara 90 anos, e ainda viveram muitos anos juntos. Abraão mais 75, Sara mais aproximadamente 37 anos. Tiveram tempo de sobra para refletir sobre as dúvidas que os afligiram. Tiveram tempo de sobra para aconselhar outros. Não cometam o mesmo erro que nós cometemos. Não cometam os mesmos erros que nós cometemos. Quantas vezes vocês acham que eles disseram algo como o Salmo 40? Após: esperei pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Certamente eles tiveram muitas oportunidades de testemunhar algo parecido com o que o salmista testemunhou aqui no Salmo 40. Então, chegar a essa conclusão de que Deus sempre cumprirá a sua palavra, por mais improvável que pareça, é isso que significa crer. É crer dia após dia, no dia a dia. É isso que significa ser um homem ou uma mulher de fé. Então não é de admirar que o primeiro grande exemplo bíblico de fé tenha sido alguém que teve que esperar tanto tempo. Simples estava certo. Viver na esperança, confiando na palavra de Deus, independente das circunstâncias, é a essência da fé. Usamos as palavras fé, confiança, crença com frequência. Mas o que realmente queremos dizer? Queremos dizer ter a certeza de que Deus cumprirá a sua palavra, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Essa é a essência de andar pela fé.
Ser um cristão é ter certeza de coisas que não se podem ver. Perdão, irmãos. Viver como cristão é agir diariamente com a confiança de que Deus cumprirá a sua palavra, mesmo que pareça que Ele não a cumpriu e não a cumprirá. Porque pode parecer, nós somos dados à ilusão. O nosso coração, ele gosta de se iludir e gosta de tentar transferir o problema. Se não se cumpriu é porque Deus não é fiel. Talvez não tenha se cumprido porque isso não fazia parte dos planos de Deus, e sim dos seus planos. E a palavra de Deus deixa clara que os nossos planos não são os planos de Deus. E nós vamos encontrar exemplos bíblicos, tanto de espera quanto de desistência. Para quê? Para que ninguém pense que isso é apenas uma teoria, ou que a espera não é o cerne da peregrinação cristã. A Bíblia está cheia de exemplos reais. Ela nos mostra aqueles que creram, que esperaram contra toda a esperança e foram finalmente recompensados. Sara, que esperou por um filho e o recebeu. Ana e Isabel, que choraram em esterilidade e viram seus filhos nascerem. Israel, que esperou 400 anos pela libertação do Egito. Irmãos, 400 anos esperando por Deus, contra todas as probabilidades. O povo judeu que esperou 70 anos pelo retorno da Babilônia, após ter experimentado 400 anos de escravidão, após ter experimentado a liberdade, agora 70 anos cativos na Babilônia. Simeão, que esperou a vida inteira pela consolação de Israel, a vida inteira aguardando que o Senhor viesse consolar o seu povo. O apóstolo Paulo, que ansiou pela santificação completa, mesmo lamentando sua luta constante com o pecado. Mas a Bíblia também nos dá exemplos do oposto. Ela nos mostra aqueles que desistiram de esperar, aqueles que não quiseram mais crer em uma promessa porque essa promessa demorou demais. E a consequência foi trágica. A promessa nunca se cumpriu para eles. Eles perderam o que eles foram prometido. Lembrem-se de Israel no deserto. Eles queriam o que queriam naquele momento, e essa impaciência lhes custou tudo. Eles entraram na terra prometida, mas aquela geração que duvidou da promessa de Deus e reclamou, caiu no deserto. Então aqui nós chegamos a um ponto difícil de entender, especialmente para nós cristãos do século 21, viciados na gratificação instantânea. Mas a vida cristã é fundamentalmente orientada para o futuro. É isso que significa viver por fé. Sim, ela olha para o passado, olha para o que Cristo já fez na cruz e na ressurreição. Mas sejamos honestos, irmãos, a morte e ressurreição de Cristo são significativas principalmente pelo que elas prometem para o futuro. Qual é a promessa de Cristo para nós no mundo? No mundo tereis aflições, porque a recompensa da vida cristã aponta para o futuro. Como o autor de Hebreus diz de diversas formas, ninguém ainda experimentou a salvação em sua plenitude. Ninguém ainda a possui completamente. Podemos ter os primeiros frutos, podemos ter o começo, o estágio inicial, mas não temos o suficiente nem para tornar óbvia a distinção entre o salvo e o perdido.
Muitas vezes nem nós mesmos conseguimos afirmar com certeza, em todos os casos, quem é o verdadeiro cristão. Somente quando a salvação vier em sua plenitude é que essa distinção será tão clara quanto a diferença entre o dia e a noite. É por isso que, novamente em Hebreus, Jesus Cristo é chamado de a garantia da nossa salvação. Pensem nisso. Você não precisa de uma garantia para algo que lhe foi prometido, mas ainda não foi entregue. Aliás, você precisa de uma garantia para algo que lhe foi prometido, mas ainda não foi entregue, não é isso? Quando alguém te faz uma promessa, você precisa de uma garantia antes dela te entregar. Por isso que existem os contratos hoje em dia, né? Uma garantia de que você vai receber o que você está contratando. Então Cristo é a garantia da nossa salvação. Você precisa de uma garantia para ter certeza de que vale a pena esperar, de que vale a pena peregrinar nesta terra, rumo ao lar celeste. Pedro fala das grandiosas e preciosas promessas de Deus, e elas são de fato grandiosas e preciosas, mas lembre-se, são promessas. Muito do que foi prometido ainda não está em nossas mãos. Concordam? Muito do que nos foi prometido na Sagrada Escritura ainda não está em nossas mãos. Muito do que nos foi prometido por Deus ainda não está em nossas mãos. Isso se aplica às promessas da vida diária, até mesmo, né? Nas promessas da vida diária, o pão de cada dia, a duração dos nossos dias, a paz e a alegria, o casamento e a família, a salvação de nossos filhos, a promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. No mundo em que vivemos hoje, irmãos, pode parecer, e sejamos francos, parece que as portas do inferno estão prevalecendo, não parece? Veja o exemplo dos cristãos da Nigéria. Não parece que o inferno, as portas do inferno estão prevalecendo contra a igreja? A última igreja presbiteriana foi fechada essa semana na Nigéria. As igrejas na China, quase 100% foram fechadas. Igrejas na Europa têm se tornado bar. Então parece que as portas do inferno estão prevalecendo. A igreja parece estar em declínio, mas nós devemos crer na promessa contra todas as expectativas. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. E claro, há as promessas eternas, o perdão completo, a presença plena de Deus. Nós temos a presença plena de Deus nas nossas vidas hoje. A certeza de que Ele ouve as nossas orações. Muitas vezes nós duvidamos. O seu domínio soberano sobre todas as circunstâncias. Quando nós olhamos para as catástrofes, parece que está fora do controle, né, de Deus. A vindicação final da igreja, o triunfo do Evangelho, a volta de Jesus Cristo,
e um mundo de alegria pura que se abrirá diante dos nossos olhos na plenitude dos tempos. Assim como a igreja inteira espera há 2000 anos pelo retorno de Cristo e pela consumação dos séculos, também nós temos esperado longa e arduamente. Muitas vezes em confusão, aguardamos o cumprimento das promessas que Deus nos fez em sua palavra, desde alguma bênção específica que buscamos até o crescimento em graça e santidade que Cristo prometeu a todos os que nele confiam. E às vezes parece que esse crescimento não vem, né, irmãos? Parece que essa maturidade cristã, esse crescimento, a maturidade da igreja, parece que a igreja não amadurece. A espera é a nossa escola. A fé é a nossa âncora. E a garantia é o próprio Jesus. Então, há uma grande diferença entre saber que a palavra de Deus permanece para sempre e viver como se isso fosse verdade. Saber que a palavra de Deus permanece para sempre é maravilhoso. Mas há uma diferença entre saber disso e viver como quem sabe disso. É uma coisa saber que as promessas de Deus são o sim e o amém. É outra coisa completamente diferente viver dia após dia na escuridão, com a certeza de que elas se cumprirão. É crer mesmo quando as aparências gritam o contrário. É crer como Abraão e Sara creram apesar de tudo. Então, se você perguntar, como todo cristão pergunta mais cedo ou mais tarde, por que, Senhor? Por que fazer da vida cristã uma questão de espera por tanto tempo? Uma questão de esperar tanto tempo. Os sábios da fé sempre pensaram saber a resposta, ou talvez não toda a razão, mas parte dela. Então é que esse tipo de fé, essa confiança pura em Deus, baseada unicamente no fato de que Ele falou, é a fé que mata o ego. Por que, Senhor? Porque eu preciso matar o seu ego. E o ego, meus irmãos, é o nosso maior inimigo. O ego é o amor próprio desordenado. É a atenção que dedicamos a nós mesmos. É a maneira como nos preferimos em detrimento a Deus e aos outros. Então, esse ego, ele precisa ser suplantado. Ele precisa ser esmagado. E uma das ferramentas que o Senhor usa frequentemente é a espera. É dizer não. De fato, ego é apenas outro nome mais familiar para pecado. Ninguém jamais alcança o verdadeiro poder espiritual ou a verdadeira bondade até que o seu ego seja subjugado. Até que Deus se torne tudo em todos. E nada é mais adequado para subjugar o ego do que essa espera longa, essas esperanças frustradas, que as promessas despertam em nós e que por um tempo parecem não se cumprir. Isso e somente isso nos ensina a ver as nossas vidas em outros termos.
deixa de ser sobre a satisfação dos nossos desejos, torna-se sobre ver os propósitos de Deus como mais elevados que os nossos. Torna-se sobre ver a sabedoria de Deus como maior que a nossa sabedoria. Então, nessa espera, tudo o que realmente importa para Deus em sua alma está sendo testado. É por isso que Deus estabeleceu essa regra: todos os filhos devem esperar. Ele nos dá algumas coisas, mas insiste que esperemos por muitas outras. Em cada vida há algo que devemos esperar, algo profundamente importante para nós. E essa espera nos impõe repetidamente, todos os dias, uma única escolha: a vontade de Deus ou a minha? Esperamos por Deus ou buscaremos nossos prazeres agora, sem Ele e indiferentes ao que Ele disse? Para concluir, irmãos, quando ainda cremos mesmo após anos de silêncio, quando o Senhor não aparece, quando Ele não se manifesta da forma que esperamos, isso é fé verdadeira, isso é amor verdadeiro. É aqui que damos a Deus a maior glória, confiando nele simplesmente porque Ele é, não pelo que Ele dá, mas por quem Ele é. O Senhor prometeu em Isaías 49, 23, os que esperam em mim não serão envergonhados. Portanto, eu os desafio agora, decida neste momento em seu coração diante do Senhor, decida que você estará entre aqueles que esperam em Deus e não foram decepcionados, esperaram em Deus e não foram decepcionados. Decida que mesmo que a noite seja longa, você não desistirá de esperar e aguardar a promessa. E que a nossa confiança repouse nestas palavras que resumem a nossa esperança. A ajuda de Deus é sempre certa. Seu método, irmãos, é difícil de compreender. A demora tornará nosso prazer mais puro e a surpresa dará um toque especial, tornando o nosso deleite incomparável. Que assim seja. Amém.